E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa outra pergunta para a próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e deixar sua pergunta para a semana que vem. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal. A Betfair segue com a oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis. Basta entrar aqui pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido. E o valor que você investir no primeiro depósito, até R$200, a Betfair dobra para você utilizar nas apostas do site. Lembrando que todo final de semana tem aposta grátis para todos os clientes também, né? Para você utilizar no jogo que quiser, pode fazer uma múltipla. O que eu sempre lembro, hein, galera? Apostar com responsabilidade para você se divertir. Começo com a pergunta do José Antônio Coutinho. Emerson, o Romero era realmente de se buscar no aeroporto ou não é para tanto? José, obrigado pela pergunta. Eu acho que essa é uma questão muito pessoal, né? Que tem a ver também com aquela questão de idolatria, né? Idolatria é uma coisa pessoal e intransferível, né? Você não é obrigado a ter nenhum atleta como ídolo, da mesma forma que não é porque o jogador tem história no clube que você tem obrigação de gostar dele. É uma coisa pessoal, né? Às vezes você tem ali aquela ligação com o atleta ou não. No caso do Lucas Romero, esse retorno para o Cruzeiro foi muito festejado, até porque desde que ele saiu a torcida, né, boa parte da torcida tinha esse clamor para que ele voltasse. O principal motivo é realmente a raça do jogador, a entrega, a disposição que ele sempre teve com a camisa do Cruzeiro, seja como volante, na lateral direita e até na lateral esquerda, onde ele fez aquela final de Copa do Brasil. Então é um cara que deixou o Cruzeiro e poucos meses depois a gente foi rebaixado, né? Então assim, o Cruzeiro passou por maus bocados aí, a torcida sofreu muito, e ter a volta de um jogador que passou por aqui, que ajudou, que foi campeão com a camisa do Cruzeiro, sempre vai chamar a atenção. Agora a questão de buscar no aeroporto ou não. Sinceramente, assim, se o Cruzeiro contratasse o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Harry Kane, eu não ia no aeroporto buscar jogador. Eu simplesmente não tenho esse costume, nunca fiz isso por jogador nenhum, também não penso em fazer, tá? Ah, mas se contratasse um cara desse, você não até gostaria de ir? Talvez sim, mas ia ter tanta gente lá, ia estar tão cheio, que eu falo, não, deixa o cara chegar, se instalar, eu quero que ele jogue, eu quero ver a produção dele em campo com a camisa do Cruzeiro. Não é uma coisa que eu tenho, mas os torcedores que foram lá, acho que foram porque gostam do jogador e tá tudo certo, tá? Mas é uma coisa muito pessoal, né? Eu não sou desses que reforço para buscar em aeroporto. Eu quero que o jogador entregue bom futebol pelo Cruzeiro. Se ele é famoso ou não, não é muito relevante, não. O Nathan Santos pergunta, por mais empolgante que o time atual seja, ainda não foi prometido nada de títulos. Quando você acha que realmente o Ronaldo vai focar em títulos? Nathan, obrigado pela pergunta. A diretoria do Cruzeiro já falou em mais de uma oportunidade que o projeto que eles têm é até 2030 o Cruzeiro voltar a ser um clube que está brigando por todos os títulos, né, de maior relevância aí no cenário nacional. Até 2030 é quando? O mais rápido que for possível, né? Até 2030 me parece ser um prazo máximo para o Cruzeiro entrar nessa briga pelos títulos. Significa que o Cruzeiro não pode ganhar nada em 2024? É claro que não, gente. Pode ganhar alguma coisa, mas não dá pra gente cobrar isso do Cruzeiro no momento, né? Como foi falado até pelo Pedro Martins nessa recente entrevista que teve ali a apresentação do Larcamon, o Cruzeiro deve ter aí o 14º orçamento entre os 20 times de Série A. Dá pra gente cobrar do 14º orçamento ser campeão? É claro que não dá, né? Convenhamos, vamos ser realistas. E esse termo que você usou de prometer e tudo mais, eu até gostaria de entrar um pouco mais nesse detalhe. Título não tem que ser prometido, título tem que ser conquistado, né? Ficar, não, esse ano a gente vai entrar para ser campeão. Aí o time vai e termina em 12º lugar. Vai ficar todo mundo injuriado, revoltado, puto. Olha o que aconteceu em 2019. Não, o Cruzeiro tá entrando para ser campeão. Final das contas a gente caiu. Prometer e nada é a mesma coisa, tá? O negócio é trabalhar certo, montar um time legal, mostrar em campo, né, que você é um candidato a ganhar alguma coisa. Eu não cobro o título do Cruzeiro nessa temporada. Se vier, é claro que a gente vai adorar, mas convenhamos, né? Não dá pra gente ter esse tipo de cobrança. Acho que a gente já falou, inclusive no último 6x1 Responde, sobre os objetivos, né? A gente tem que tentar fazer melhor na Copa do Brasil, primeira metade de tabela de brasileiro, fazer uma boa campanha na Sul-Americana, chegar nos mata-matas e
participar aí dessa fase final do Mineiro, podendo inclusive ser campeão também, né? Porque a gente ganhou inclusive do rival o último clássico e o Atlético é o único time que tem mais investimento que o Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Então assim, a gente quer ser campeão? Quer, mas não dá para cobrar isso nesse momento não. Vamos com calma, um passo de cada vez. O Maicon Silva pergunta: Gustavo tá livre no mercado, seria uma aposta válida com o salário para a realidade do jogador na casa dos 150 mil? Maicon, obrigado pela pergunta, tava até dando uma olhada aí no Gustavo, que tem até bons números, né? Ele tava jogando aí no futebol asiático, mais especificamente no mesmo time do Rafa Silva, lá na Coreia do Sul, e nas 4 temporadas ele fez no mínimo 11 gols em cada uma delas. Então assim, o Gustavo vem rendendo bem, de fato está livre no mercado, mas só tem um detalhe aí, por 150 mil eu acho que seria uma boa opção para o Cruzeiro, mas o Gustavo lá na Coreia, ele ganhava mais de 500 mil por mês, por uma matéria que eu vi, livre de impostos. Eu não sei exatamente qual é a incidência dos impostos aí, mas era mais de 500 mil reais livres de impostos, então você pode ter certeza que o custo do Gustavo seria bem maior do que 150 mil, o que torna ele uma opção inviável, tá? Mas é um centroavante alto, bom de cabeça, tecnicamente mediano, né? Teve uma fase legal no Corinthians, outra bem ruim, foi muito bem no Fortaleza, lá naquele time do Rogério Ceni. É um centroavante ok, eu não acho ele um pereba, acho que ele tem certa utilidade, mas o custo seria muito alto para trazê-lo e eu acho que ele não vale 500 mil ou salário parecido com isso. O Luiz Felipe pergunta: Emerson, centroavante Anderson Lopes, de 30 anos, que atua no Yokohama Marinos, está em fim de contrato. Acho um bom jogador e que poderia agregar, já que nas últimas temporadas vem regulando algo próximo de 15 gols. O que acha? Luiz, obrigado pela pergunta. Eu lembro que alguém questionou sobre esse jogador, foi até numa das lives aí do Mercadão, lá com Samuel Venâncio, a gente até olhou os números, né? E realmente muito bons. Nessa última temporada ele fez 26 gols lá no futebol japonês, nos últimos anos também sempre fazendo muitos gols, teve uma passagem pela China, é um centroavante canhoto, né? 30 anos. O contrato dele lá no Japão termina agora no final de janeiro, mas é um jogador que está muito valorizado. Então assim, eu imagino que seria uma contratação difícil da gente conseguir, justamente porque outros clubes, até do próprio mundo asiático, certamente estão fazendo propostas por ele, mas se esse jogador vem para o Cruzeiro, né, a gente já tendo o Dineno, tendo o Rafa Silva, tendo o Anderson Lopes ali, que pode ser centroavante e pode até jogar pela ponta, eu lembro dele jogando alguma coisa ali pela ponta direita, sendo um jogador canhoto, né, puxa para dentro para buscar a finalização, eu acho que poderia ser uma peça interessante para o elenco. Não é um jogador de renome, um cara que chegaria, não, esse aqui chega para resolver, mas lá na Ásia ele tá rendendo muito bem, né, não é a primeira boa temporada dele, embora essa tenha sido a melhor. Ele que foi revelado no Internacional, aqui no Brasil jogou um tempo no Avaí, teve uma passagem pelo Marcílio Dias, foi adquirido então pelo Tombense, né, clube de empresário, e depois até repassado por empréstimo no Atlético Paranaense. Aí quando chegou lá no futebol japonês, conseguiu ganhar seu espaço e tem jogado por lá desde então. Se chega no Cruzeiro, eu acharia um nome interessante, tá? Acho que seria uma boa opção de elenco, me parece ser um bom atacante, vi alguns gols dele, tem feito gol de cabeça, de canhota, de pé direito também. Um jogador que parece ter bons recursos e está em boa fase. Eu prefiro que o Cruzeiro aposte um jogador desse tipo do que um atleta como a gente falou, por exemplo, no Alário, né, que teve especulação, que é um cara que vem de 2 anos ruins e ainda teve uma lesão grave. Eu acho que a gente, se é para apostar, vamos tentar apostar em quem está jogando bem e quem não custa tanto assim. O Cauã Yurf pergunta: queria saber a sua opinião sobre uma possível contratação do zagueiro Tuller, ex-Flamengo, com passagem pela França, e do Matias Abaldo, campeão sub-20 com o Uruguai. Cauã, obrigado pela pergunta, feliz 2024 para você também, para todos que nos assistem. Sobre o Matheus Tuller, particularmente, é um zagueiro que nunca me chamou muita atenção não, tá? Acho que é um jogador ali, não é um jogador tão rápido, é um jogador jovem, que não foi grande coisa com a camisa do Flamengo. Ele foi emprestado e depois adquirido em definitivo pelo Vissel Kobe, né, o clube japonês. Vi que até fez uma boa temporada por lá, se tornou titular, mas assim, não é um jogador que chama muita atenção não, tá? Eu não acho que o Tuller seja melhor que os zagueiros que estão aqui no Cruzeiro. Ele foi comprado por aproximadamente $1 milhão, 50% do passe, então não seria barato. Não é um nome que eu buscaria. Já o Matias Abaldo, meia, 19 anos, estava até vendo um pouco mais de coisa sobre
ele aqui, é um jogador que lembra bastante algumas características do Arrascaeta, tanto para o bem, né, a habilidade, a técnica, quanto para o mal, alguma fragilidade física, o fato de ainda não ter conseguido se consolidar. Ambos foram revelados pelo Defensor, né, clube do Uruguai. Nesse momento, o Abaldo ele foi emprestado pelo Defensor ao Rinácia da Argentina, o empréstimo vai até dezembro de 2024. No clube argentino ele tem jogado mais até aberto pelo lado direito, né, não tem jogado como aquele camisa 10, como a gente viu em alguns momentos, e é um jogador que me parece ser muito promissor, mas aí tem um detalhe, ele tem um valor fixado para compra pelo Rinácia de 2 milhões de dólares. Acho que para algum outro clube atravessar, contratar esse jogador, custaria mais que isso. E o Abaldo é uma aposta, da mesma forma que o Arrascaeta era quando veio para o Cruzeiro, né? São jogadores leves, habilidosos, que têm qualidade técnica, que precisam pegar um pouco mais de resistência. Na Argentina, o Abaldo jogou 11 partidas até o momento, tem 2 gols e 2 assistências. Não são números ruins, né, para alguém que acabou de trocar de clube. Ele era titular do Uruguai no Mundial Sub-20, mas acabou perdendo espaço no time justamente por uma lesão, né? Então é um jogador que fisicamente demandaria alguns cuidados, especialmente entrando num calendário maluco como é o do futebol brasileiro, tá? Então assim, é uma boa aposta? Sim, pelo que eu vi desse jogador, ele é habilidoso, tem qualidade técnica, mas é uma negociação muito improvável, até porque pessoal dos Estados Unidos, clubes europeus, muita gente já está de olho nesse garoto também, tá? Então custaria bem mais do que os 2 milhões de dólares para contratá-lo e acho muito difícil que o Cruzeiro seja o destino dele. Mas eu gostei do que vi do jogador. O Ederson Júnior pergunta: por que negociações e contratos não são divulgados para a torcida, visto que sem nós o time não seria grande? A torcida não deveria saber sobre os gastos e o financeiro do time? Ederson, obrigado pela pergunta. A gente pode partir para uma discussão sobre diversos aspectos aqui, socioeconômicos, a questão de até que ponto é importante ou não saber o quanto o outro ganha. Na parte de ter um comunicado do clube sobre valores de transferência, eu acho que seria importante sim. Eu sou a favor desse tipo de transparência. Agora, quando a gente fala de revelar valor do salário dos outros, aí eu já acho uma situação um pouco mais complicada, porque nós vivemos num país que não é o local mais seguro do mundo, a gente sabe disso, né? E sabemos também que esses jogadores ganham muito bem, e saber quanto eles ganham poderia piorar ainda mais a questão até da segurança deles e seus familiares, tá? Então assim, eu acho que saber o quanto alguém ganha não é algo muito interessante, a menos que a pessoa esteja exercendo algum cargo público, né? E existem portais da transparência aí, eu acho que na maioria dos governos e tudo mais, porque quem está prestando um serviço ao público tem ali o valor do seu salário sendo divulgado, né, sendo consultado. É possível você consultar essa informação. Jogador de futebol não é um serviço público, né? Da mesma forma, você gostaria que todo mundo soubesse quanto você ganha? Eu acho que não. E olha que eu tô partindo do princípio que você seja um trabalhador brasileiro que precisa ralar todo dia para receber o seu salário e ter uma condição de sobrevivência ali no final do mês, né? Então assim, eu acho que esse não é um tipo de informação que deve ser divulgada publicamente. Agora, sobre valores de transferência, aí eu sou totalmente a favor, acho que o clube deveria comunicar de forma mais clara o quanto está gastando a cada jogador que contrata e a cada jogador que vende também, né? Que a gente possa entender, como acontece, por exemplo, em alguns clubes. Eu lembro que o Benfica fez isso até quando vendeu o Enzo lá pro Chelsea, né? Que foi divulgado um comunicado para os sócios com o valor da transferência, o jeito que ia ser pago, tudo bem detalhadinho. Agora, salário em nenhum lugar do mundo, mentira, nos Estados Unidos é o único campeonato que eu sei que tem assim uma divulgação ampla do salário dos atletas. Em outros lugares do mundo isso realmente não existe. O Vitor Rezende está perguntando minha opinião aqui sobre a questão dos copos que o Cruzeiro vende a cada partida, porque ele cita que foi num jogo pela primeira vez na vida com o pai, mas o copo que estava sendo vendido era um copo genérico, e quando ele foi em 2017 tinha um copo exclusivo, né, personalizado daquela partida. Se ele acha que seria mais interessante esses copos genéricos ou como recordação de cada partida. Vitor, obrigado pela pergunta e obrigado por ter proposto uma pauta que eu jamais conseguiria pensar na minha cabeça, tá? Porque como você citou, né? Você que mora em BH, vai a mais jogos, não tem esse tipo de coisa. Eu realmente nunca comprei copo nenhum de jogo nenhum do Cruzeiro, então eu não tenho nenhum copo, seja genérico, seja específico, como recordação. Mas eu achei interessante seu questionamento, porque ele deve abarcar vários outros torcedores que têm menos oportunidade
possibilidade de ir ao estádio, né? E a gente sabe que a torcida do Cruzeiro é muito maior até no interior de Minas do que aqui na própria capital, até por uma questão de lógica, né? O estado de Minas é muito maior que a capital. Mas assim, para dar uma opinião se seria mais viável o copo específico para cada jogo ou esse copo genérico, a gente precisaria saber, inclusive, o valor de custo, né? Quantos copos são produzidos a cada partida, quantos são consumidos. Eu acho que um cenário ideal seria ter ali uma certa tiragem de copos específicos para cada partida e tendo também o copo genérico que você pode adquirir em larga escala. Eu acho que seria interessante ter ali um souvenir, especialmente quando a gente estiver falando de jogos mais importantes, né, de partidas decisivas de mata-mata, finais de campeonato estadual, até partidas de campeonato brasileiro, clássicos mesmo. Eu acho que seria interessante. Eu não sei qual é a saída, né, se muita gente procura esse tipo de copo. Pelo que eu vejo, inclusive, o pessoal tá mais interessado no conteúdo do que no copo em si, tá? Mas eu acho que é um produto interessante que o clube deveria ter, não digo que todos os ambulantes, mas deveria ter uma certa tiragem a cada partida, pelo menos para que possa atender, né, a essa parcela de torcedores que tem interesse em levar uma lembrança para casa daquele dia, né? Porque às vezes tem um jogo que é comum para boa parte dos torcedores, um jogo de campeonato mineiro, mas que vai ficar para sempre marcado na memória de um torcedor. Por exemplo, o meu primeiro jogo no Mineirão assistindo uma partida do Cruzeiro foi um Cruzeiro e Caldense lá no ano de 1999. Foi a primeira vez que eu fui ao Mineirão, a única vez que eu fui com meu pai, inclusive. Então, eu não tenho nenhum objeto que me remeta aquele dia, mas eu lembro muito bem, inclusive, que o Túlio Maravilha fez um gol nesse dia. Veja só que loucura. E para fechar, o Felipe Nunes pergunta: como você reagiria se tivesse um filho e ele decidisse virar torcedor do Atlético Mineiro? Felipe, obrigado pela pergunta. Eu não teria nenhuma reação muito específica. Vou expulsar meu filho de casa? Claro que não, gente. Cada um faz as suas escolhas. Eu ia zoar ele um pouco? Ia, né? Porque sendo filho de cruzeirense e resolver torcer pro Atlético, assim, tem que ter digamos que um probleminha ali de cognição, né? Tem que ser um menino meio burro. Eu ia zoar ele um pouquinho. Agora, se porventura acontecer um negócio desse, paciência, né, cara? Eu sou responsável pelas minhas ações. Um filho meu, que eu tiver eventualmente, ele é outro ser humano, né? Ele toma as decisões dele, cada um tem sua vida, cada um arca com suas próprias burrices, eu chamaria dessa forma. Adianto que a possibilidade de ter um filho atleticano não é muito grande, tá? Inclusive, senhora Caramuja também torcedora do Cruzeiro, famílias cruzeirenses, então assim, teria que ser um menino muito avacaiado das ideias mesmo para resolver torcer pro rival, né? Até considerando o tamanho do Cruzeiro e o tamanho do Atlético, né? Menino, pelo amor de Deus, hein? Tem que gostar muito de sofrer para isso. Mas se acontecesse, cara, paciência, o problema é dele, né? Literalmente, o problema é dele, o vacilo é dele. Então eu gostaria de ampliar essa pergunta para que vocês respondam aí nos comentários o que fariam nessa situação, que eu acho que teremos respostas divertidas. Também não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, deixar sua pergunta para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!